para que estão sendo vistos como um convencimento, como a verdade. Na verdade, não é só isso, não. Ao ponto da navegando na própria mão da Isso aconteceu sábado, está com 8 dias, eu ia às 6 horas da manhã, ali em Povoado de Mandacaí. Eu cheguei a ver assim, um movimento no céu, eu pensei que era assim, que nem uma pipa. Era bem graúdo, né? Que nem uma pipa. Né? De repente ela mudou a viajar ligeiro, uma cor bem azul. Então eu falei que não ia contratar ninguém, mas como teve uns 3 pessoas que viram, aí eu cheguei a contar mesmo. Que horas foi? 6 horas da manhã. Essas pessoas que viram conhecido? É conhecido, né? Já são pessoas de idade, já de 60 anos, 65 anos. Isso estava alto, baixo? Mais ou menos estava abaixo, a gente achando que ia abaixo da nuvem, pô, bem grande. Chegava mais ou menos uns 40 centímetros, assim, bem quadrado. Quadrado, que forma é esse objeto? Mais ou menos assim, a forma de uma pipa. Forma de uma pipa. Mas a cor? Azul. Tava muito alto? Não. Mais baixo que a nuvem um pouco. Só que eu achei que ela vinha devagar. Aí na hora que eu avistei, ela deixou, deixando aqueles raios. Como assim, raio? Tipo umas faíscas, assim, azul, saindo delas. Dava para ver esse objeto, de que forma era, o material que era feito? Não. Se era de metal, alguma coisa assim? Não, dava não. Eu via mais ou menos só o azul, que a forma dele era azul. Um quadro bem azul. Você pode dizer só o dia? Sábado. Hoje está com 8 dias. 8 dias, né?
Foi dia 17 então. Dia 17. Isso demorou muito. Mais de uns 2 minutos. E aí o que é que aconteceu? Aí de repente ela fugiu. Daqui, descendo de um lado para o outro. Você estava voltando de onde? E aqui o serviço aqui, trabalho, 6 horas da manhã. Esse fugir que você fala, o que? Ele acelerou ou foi mais rápido? Mais rápido. Ele vinha mais ou menos na velocidade de uma pipa. Aí, na hora que eu gostei aqui, mais ou menos 1 minuto, ele deixou. Na hora que jogou, saiu ralho. E aí tomou o destino. Tomou destino, até encobrir. Tu ficou vendo até não dá. Até encobrir, a vista a gente cobriu. E quando era esse horário de 6 horas da manhã, dava pra ver se o Não, sol tá, clareava já. ele de alguma forma assim. Já clareava já. Clareava. O sol já vinha ralinho. E essas pessoas que viram, elas moram por aqui também. Mora uma ali em cima, outra para o Caxias, naquela casa ali. E depois disso, teve algum avistamento, alguma coisa? Não, só veio estar ela até encobrir, aí pronto, não veio mais nada. E outra coisa, Mandacaru, ela tem... muitas pessoas afirmam ver, ou você já teve outras experiências, como é que você pode me dizer em relação a isso? Não, nós temos só conversei com 2 pessoas, desses 2 livros, com 3 pessoas que viram. Não, eu digo as experiências anteriores, assim, você já ouviu outras pessoas dizendo que já tiveram avistamentos por Já aqui? viu alguma coisa assim, ó. Muita gente já viu. Né? A região o pessoal vê muita coisa aqui, É né? muita coisa. E é algo já antigo, né? Agora chega já. Há mais ou menos quanto tempo as pessoas contam que tem esse tipo de experiência? Todo tempo eles veem, tá com uns 15 a 20 anos, de vez em quando. É por tempo, de vez em quando vê uma coisa, que passa um ano, 2 anos, torna a ver outra coisa, né? Então não é assim. Agora arrancar para régua completa. Aí eu venho tomar aluno dele aí. Quero ver que vai fica aqui debaixo aqui, ó. O quê? A mesa eu vou arrumar aqui debaixo. Era pra molhar o cabelo, viu? Fui, pai, foi. Foi. Tá boa ali. Tem que partir essa coisa no meio. São 5 horas e 25 minutos. A UPUP parte agora de Mandacaru até o ponto de vigília. Percurso de 3,5 km e está sendo ajudado por um animal. Está dando um grande alívio ao peso que a gente tem costume de levar. Mais uma jornada da UPUP e a gente espera que essa noite seja positiva, que a gente continue fazendo as observações que o grupo tem feito nas vigílias passadas.
aí, parou. Aí vai. Vai no passou. Tem que ser aí e aqui também, ó. Deu arredondado e foi, né? E todo mundo se levando, então. Aí o ônibus da gente tava alcançando outro ônibus que tava indo. Aí quando a gente chegou, a gente viu lá um motorista quis saber nem que parar lá, né? Passou bem direto. Vem espaço desse dentro ali, velho. Ah, um líquidozinho negro dos dedos agora. Eu não sei te dizer exatamente a data, sabe? Mas eu acho que deve estar mais ou menos quase para completar um ano, ou um pouco menos de um ano. E ele aconteceu por volta das 2:30 da manhã a 3 horas aí, madrugada. Eu estava aqui em casa, né? E aí eu fui para a cozinha para beber. E aí aqui tem uma janelinha que dá de ver a rua praticamente toda, porque eu moro em apartamento e aí eu fico um pouco mais alto assim do que o normal. E aí eu vi, olhei, né, assim pra rua, e aí eu vi aparentemente normal, as luzes dos postes, né, e tudo mais. E aí eu tirei a visão, né, pra beber. Só que aí ao mesmo instante eu percebi que tinha uma coisa estranha. Uma das luzes, que era, a primeiro momento me parecia ser do poste, estava mais alta do que deveria estar. Estava um pouquinho mais alta do que o poste. Aí nisso eu fiquei observando, tentando entender o que era aquela luz. O que poste era que ele estava mais alto. E fiquei assim um tempinho olhando. Nisso eu percebi que ele estava se movimentando. Bem devagar, não estava, vindo na minha direção. Isso, eu sou muito ruim assim de precisar distâncias, mas eu acho que estava uns 150 metros por aí, no máximo 200 metros, mais ou menos. Ou nem isso. Aparentava estar bem próximo, no caso. E aí essa luz ela começou a ficar mais forte, sabe? Porque inicialmente ela estava mais ou menos do tamanho da luz do poste. E aí ela começou a se aproximar e ficar mais forte e aparentemente mais próxima. Não mais baixa, mas mais próxima. Tipo o farol de um carro, sabe? Quando ele tá na estrada e aí ele começa a se aproximar. Só que no caso não era na altura da rua essa luz, ela era um pouco acima dos postes. Daí ela foi se aproximando, até chegou um momento que ela dobrou. E aí quando ela dobrou, me pareceu ser um avião, pelas luzinhas assim que são típicas de avião. Eu não sei diferenciar muito bem avião, assim, mas me pareceu um avião. Só que eu fiquei confuso, porque até então, quando eu estava de frente, me parecia se algo estivesse voando baixo e próximo, porque era uma luz muito forte. Como eu falei, inicialmente estava mais ou menos do tamanho, aparentemente do tamanho da luz do poste, né? Então tal que eu confundi. E depois ela foi ficando mais forte, mais
brilhosa. Aí desde então eu fiquei, devia ser um avião, mas fiquei ainda confuso, sabe? Porque depois ela apareceu distante quando ela dobrou. Não sei se eu tô sendo claro, mas quando ela fez a curvinha e começou em outra direção, ela parecia já ser um avião bem distante. Então ficou essa confusão entre parecia perto e depois distante. Aí meses depois, agora já contando um relato que eu ouvi de um cliente meu, a gente conversando tal sobre ufologia, aí ele falou que aqui no bairro, aqui na região, tem uma luz que costuma ficar sobrevoando à noite aqui e que várias pessoas já viram. Nisso eu lembrei do que eu vi, né, desse relato que eu acabei de falar. E ele também chegou a comentar que viu uma vez no quintal da casa dele um OVNI. Ele disse que estava de noite e aí ele ouviu um barulho de avião, tipicamente de avião. Aí beleza, um avião tá passando. Aí depois, minutos depois, ele ouviu de novo, como se estivesse voltando, ou enfim, mesmo barulho. Aí ele estranhou, oxe, como assim um avião já passando novamente? Eu não lembro exatamente, mas eu acho que ele falou que passou umas 3 vezes esse barulho. Aí ele resolveu sair de casa, né, para ver o que era. E aí ele disse que quando chegou no quintal tinha um OVNI bem grande, mais ou menos acima da casa dele, aparentemente bem baixo, e em forma circular, que saiu em alta velocidade depois que ele viu assim, ficou olhando, aí ele arrancou em alta velocidade. Eu não lembro muito bem o relato dele porque já tá com um tempinho, isso já deve estar com uns 5 meses por aí, mas foi mais ou menos nesse sentido. E mais recentemente, isso recentemente que eu digo umas 3 semanas ou 3 semanas mais ou menos, eu tava aqui em casa e aí eu ouvi um barulho de avião, de motor de avião, assim. Eu digo que era avião porque aparentava estar acima. E aí, beleza, um avião tá passando, eu imaginei. Aí eu sei que esse barulho ele se repetiu umas 3 ou 4 vezes. A uma das vezes eu tentei até ver o que tava no céu, só que eu não vi nada. Eu sei que na última vez que eu olhei, novamente me pareceu um avião, porque eu não sei identificar esse tipo de coisa, mas o fato é que eu achei estranho e me lembrou também o relato desse meu cliente, que ele disse que ouvia um barulho como se fosse de avião indo e voltando, coisa que eu acho que é incomum, pelo menos eu nunca ouvi, tipo um barulho de avião depois voltar, tipo como se estivesse girando, rondando aqui. Mas não sei. E nesse mesmo dia, a minha esposa ela estava num bairro também próximo aqui, que é o Angelim, e ela também viu um avião passando, segundo ela, 2 vezes. E depois, mais ou menos no mesmo horário que eu relatei aqui, por volta das 7, 8 horas por aí. E aí, depois de um tempo, ela olhou para o céu e viu outra coisa. Ela disse que dessa vez não era como um avião, era algo circular, segundo ela descreveu com as luzinhas de Natal ao redor piscando. E aí ela disse que, diferentemente do avião, que ela viu indo, seguindo até desaparecer, esse outro objeto, ela disse que por um instante ela olhou para a mesa, né, estava fazendo alguma coisa, e quando ela olhou para o céu novamente ele já tinha sumido. E, enfim, esses são os relatos que eu tenho. Não sei se isso, de fato, foi alguma ocorrência ufológica e tal, mas foram algumas coisas assim que eu estranhei, e principalmente pelo fato de que a descrição desse relato desse menino aqui do bairro próximo, ela se parece muito com a do que eu presenciei e do que esse meu outro cliente também relatou para mim. Eu não sei se eu estou fazendo ligação nada a ver, mas eu achei coisas parecidas entre eles e achei que pudesse te interessar. O relato que eu te enviei, né, as imagens que eu te enviei, foram feitas por um vizinho de bairro meu. No caso, ele mora no bairro Porto Alegre e eu moro no Torquato Neto. São bem próximos, acho que não são nem 2 quilômetros de distância um do outro, é basicamente lado a lado. E eu fiquei sabendo do relato por meio de um amigo em comum que a gente tem, porque eu conheço esse rapaz que fez as fotos, mas assim, conheço de vista, mas não sou amigo de conversar e tudo mais. Mas a gente tem esse amigo em comum, aí ele falou para esse meu amigo e esse amigo comentou comigo. E eu não sei te precisar, assim, qual foi a hora exatamente, mas eu suponho que deve ter sido, no caso, ontem,
as imagens tenham sido feitas ontem. Ontem que eu digo no dia 16, né? E o horário, eu não sei precisar, mas suponho que por volta das 7 horas. Eu digo isso por causa do horário que ele começa a mandar a mensagem lá pro meu amigo, né? Que lá no WhatsApp, como tá aí em anexo, ele mandou umas 7 horas por aí da noite. Então suponho que deve ter sido por esse horário. E eu acho sim que tem torres de telefonia, de internet, algo assim aqui na região. Mas aí na conversa ele explica um pouco melhor. Eu acho que já dá para você tirar algumas informações aí. Eu enumerei as fotos de 1 a 4 para ficar mais fácil de você identificar a sequência, sabe?